Gostaria de ler convosco em Atos dos Apóstolos, abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 2. Já passou o dia de Pentecostes este ano, mas vocês sabem que eu não sou muito obcecado com dias e, portanto, vou falar hoje sobre o Pentecostes, sobre o verdadeiro Pentecostes, porque a maior parte de nós temos uma origem pentecostal, uma boa parte, mas eu quero falar do verdadeiro Pentecostes, Pentecostes da Bíblia, não de uma tradição religiosa, não de uma ênfase doutrinária, mas do verdadeiro Pentecostes da Palavra de Deus. Atos 2, 1 a 13 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, que é como quem diz, estão embriagados. Isto é que a palavra do Senhor, se nós podem sentar. Ao longo da história do cristianismo sempre se levantaram movimentos que valorizavam parte da revelação de Deus. E aconteceu assim também com o movimento pentecostal no início do século passado, do século XX. Mas o verdadeiro Pentecostes, o Pentecostes da Bíblia, tem a ver muito mais do que com os dons ou carismas do Espírito Santo. Tem a ver com muitas outras coisas, que muitas vezes, para se dar ênfase aos dons e carismas do Espírito Santo, não se dá ênfase a essas coisas. E é justamente isso que eu quero fazer esta manhã. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que nós verificamos no Pentecostes, o primeiro sinal, a primeira marca de Deus, a primeira marca sobrenatural, a primeira marca fundamental, que entra pelos nossos olhos adentro, ela está logo no versículo 1. Diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam concordemente, como diz em algumas versões, todos concordemente no mesmo lugar. Estas três expressões ou palavras, todos concordemente no mesmo lugar, falam-nos de quê? Falam-nos de unidade e comunhão. Amém? A igreja estava em unidade e em comunhão no dia de Pentecostes. Em obediência àquilo que Jesus tinha mandado fazer, eles ficaram em Jerusalém até receberem o tal poder do alto que Jesus prometeu que enviaria. E então estavam todos concordemente no mesmo lugar. Há pessoas que acham que não é preciso estar no mesmo lugar. Há pessoas que acham que basta ouvir os cultos pela internet e já fica bom. Não, não fica. Eu quero dizer uma coisa: eu posso ir buscar muitas receitas fantásticas de comidas, de pratos à internet, mas aquilo não me alimenta. Amém? Amém. Estão cá? Amém. Aquilo não me alimenta. Eu posso ir buscar, ver, sei lá, certas bebidas, por exemplo, um conhaque, um Remy Martin, uma coisa assim fantástica, e olhar para a garrafa, a fotografia, as características, mas eu não toco numa gota de Remy Martin. É na internet, não tem nada a ver. Eles estavam todos concordemente no mesmo lugar. A internet é boa para nós recebermos informação. A internet é boa para nós podermos ir buscar alguma coisa, alguma inspiração, alguma informação, mas não chega no reino de Deus, isso não serve. É preciso alguma coisa mais. É preciso que estejamos todos concordemente no mesmo lugar. É preciso unidade e comunhão.
É preciso estarmos juntos, porque Deus trabalha connosco quando nós estamos juntos, de uma maneira que não trabalha quando estamos isolados, quando estamos separados. Amém? Amém. Esta coisa de estarmos juntos, esta coisa de estarmos nos cultos, esta coisa de sermos assíduos na casa de Deus, não é uma conveniência da igreja. É o propósito de Deus para a tua vida. Deus não quer que tu estejas separado, não quer que tu estejas isolado. Deus quer trabalhar contigo, com outros, que possas ouvir o testemunho, possas ver o efeito de espelho dos outros na tua própria vida, e assim possas crescer e superar as tuas dificuldades e as tuas lutas e os teus problemas. Podemos inspirar-nos uns com os outros, nas experiências uns dos outros, os testemunhos uns dos outros. Podemos ter nos outros as nossas referências, pela positiva e pela negativa também. Olhando para os outros, podemos dizer: eu não quero ser assim. Eu não quero, este irmão tem uma fraqueza, Deus me livre desta fraqueza. Em vez de acusar o irmão, Deus me livre desta fraqueza. Amém? É uma referência para mim, para eu saber como é que Deus quer que eu ande. E num dos casos nós podemos inspirar-nos pelo positivo, olhar para o irmão, a irmã e ver o seu exemplo de fé, o seu exemplo de testemunho, o seu exemplo como filho de Deus, o seu exemplo de discipulado, e dizer: eu gostava de ser como esta pessoa, eu gostava de ter a fé deste irmão, eu gostava de ter a fé desta irmã, eu gostava de ter a ousadia para testemunhar como esta irmã, para falar de Jesus. Eu gostava de ter a alegria, o gozo da salvação, a alegria do Senhor como esta pessoa tem, como este irmão, esta irmã tem. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Amém? Amém. Portanto, não há nada que substitua nem livros, nem filmes, nem cultos na internet. Olha, nós não transmitimos o culto pela internet, há quem o faça, não sei se um dia vamos fazê-lo, mas gravamos e pomos as pregações lá no site do YouTube, para quem quiser ver. Mas não é para substituir ninguém que vir à igreja, é para ajudar alguém que por alguma razão não pôde estar, e para poder ouvir a palavra, ou porque o assunto lhe interessa, ou para abençoar, ou ao meio da semana para ser renovado, para ser abençoado pela palavra. Mas isso não substitui a comunhão. A unidade e a comunhão são condição para o Pentecostes. E quando eu vejo por aí, muitas vezes nas nossas cidades, igrejas ditas pentecostais, igreja pentecostal disto, igreja pentecostal daquilo, igreja pentecostal do outro, eu pergunto: porque é que não estão todos juntos? Porque aqui no dia de Pentecostes eles estavam todos juntos. Eles estavam juntos. Mas não, esta ideia passou à parte da igreja, passou de lado. Afinal de contas, parece que estar junto, concordemente e no mesmo lugar, já não é importante. O que é importante são os dons do Espírito Santo, são os carismas. Isto não é importante, pois eu digo: está errado, porque as coisas têm um princípio. Jesus disse: ficai em Jerusalém. No Monte da Ascensão, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes do poder, vem a unidade. Antes do poder, vem a comunhão. Antes do poder, vem a audiência. Antes do poder, vem o estar juntos, concordemente, no mesmo lugar. O segundo aspecto que eu quero sublinhar do Pentecostes é que os discípulos já não estavam mais pasmados a olhar para o céu. Já não estavam mais pasmados a olhar para o céu. Antes disso, eles tinham ficado, quando viram Jesus ocultar-se, subir e ocultar-se entre as nuvens no Monte da Ascensão, eles ficaram ali parados a olhar. E vieram os anjos e disseram: vocês não, varões de Galileia, por que é que vocês estão a olhar para o céu? Vocês não... Um dia Ele voltará. Não fiquem a olhar para o céu, façam o que Ele disse. E há cristãos demais pasmados a olhar para o céu. Há cristãos demais, pessoas ditas cristãs hoje, que estão pasmados a olhar para o céu, em vez de olhar para o seu próximo, em vez de olhar para o seu irmão, em vez de olhar para as necessidades do mundo, em vez de olhar ao seu redor, estão pasmados a olhar para o céu. Querem sinais como os judeus dos dias de Jesus, querem coisas especiais, querem coisas especiais do céu. Quando Jesus manifesta-se através deles, ou é suposto que se manifesta através deles,
mas aqui, enquanto a igreja estiver neste lugar. E o nosso olhar deve ser à nossa volta. É para isso que a igreja cá está. Porque se os discípulos ficassem a olhar para o céu e não saíssem dali, nunca tinha descido o Espírito Santo, nunca tinha havido Pentecostes, nunca tinha acontecido nada daquilo que aconteceu depois. E que nós lemos nas páginas de Atos dos Apóstolos e ficamos maravilhados. Naquele dia converteram-se 3.000 pessoas. E houve coisas, milagres e maravilhas e coisas fantásticas. Porquê? Porque eles não ficaram pasmados a olhar para o céu. A igreja saiu da sua prisão de medo, de imobilidade, de fidelidade a um certo judaísmo tradicional, da estrita observância à letra que mata. A igreja saiu disso, saiu dessa... estava cristalizada, eles estavam cristalizados, parados no tempo. Deus chama-nos à ação. Deus não nos chama a ficar parados no tempo, a olhar para o céu, a olhar para as nuvens, a fazer papel de tolos. Não. E por isso é que o Pentecostes aconteceu. E o Pentecostes acontece quando nós olhamos para o nosso irmão, quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós fazemos aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, se estivesse agora aqui connosco, no nosso lugar. Amém? Esse é o verdadeiro Pentecostes. É quando a igreja não fica pasmada a olhar para o céu, mas põe os pés a caminho e anda e caminha e faz o percurso e vai aos gentios e vai aqui e vai ali e anuncia o Evangelho do Reino, como Jesus ensinou a fazer entre as nações, e quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Amém? E tudo isto acontece. Porquê? Porque a igreja não ficou parada, pasmada a olhar para o céu. Outro aspecto que eu quero realçar esta manhã é que de facto houve uma atribuição sobrenatural, um dom das línguas estranhas. Mas eu gostaria que os irmãos entendessem que esta é, digamos, a resolução de um problema antigo. No livro de Gênesis nós aprendemos que na Torre de Babel os homens construíram, segundo a tradição hebraica, os homens tinham construído uma torre e queriam chegar a Deus. E então Deus, parece que segundo os hebreus, a perspectiva deles ficou com medo. E então disse, se Deus chegou aqui acima, então vamos lá confundir as línguas. E um pediu um martelo ao outro, e de repente falou em alemão, e o outro só falava em dinamarquês, não entendeu nada, pensou que eu estava a gozar com ele, as duas estavam a dar martelada na cabeça um dos outros, e acabou-se a construção da torre. E então os homens foram espalhados pela terra, segundo as suas línguas. Isto é Babel. Agora, o que é que aconteceu no dia de Pentecostes? O que aconteceu no dia de Pentecostes é que Deus traz as pontes para unir de novo os povos. A Torre de Babel fala-nos de uma separação de um só povo que se multiplica em muitos povos. Porquê? Por causa da língua. Porque não entendiam a língua uns dos outros. Mas agora, neste novo tempo, com a descida do Espírito Santo, nós vemos o reverso da medalha, nós vemos o oposto. Nós vemos que Deus está a lançar pontes, ou seja, ao receberem a capacidade de falar em línguas estranhas que nunca tinham aprendido, pessoas que nunca tinham saído da sua terra, estes galileus, estes discípulos, homens e mulheres, aqueles 120 que estavam lá no cenáculo naquele dia, eles começaram a falar em línguas estranhas, de maneira que podiam ser entendidos por todo aquele povo que se juntou para as festas judaicas do Pentecostes à volta daquele cenáculo. Deus ama lançar pontes. Deus não levanta muros, Deus lança pontes. Deus não afasta, Deus aproxima. Deus não provoca alturas, Deus cura. Amém? Este é o propósito de Deus. E a atribuição destes dons de línguas, desta capacidade sobrenatural, em vez de ser usada como se fosse um galardão, como se fosse uma coisa que serve não sei para quê, devia ser usada, devia ser entendida como alguma coisa que Deus estava a dizer mais alto. Ou seja, que o Espírito Santo veio mostrar que o propósito de Deus é um entendimento entre os povos, é lançar pontes entre os povos, sem anular a identidade de cada nenhum deles. Porque no dia de Pentecostes, Deus podia ter feito a coisa de outra forma. Podia ter revertido 100% o que tinha acontecido em Babel e pôr todos a falar a mesma língua.
E nós dizemos assim, pois realmente era mais prático, pronto, falavam todos a mesma língua, pronto. Mas não, mas Deus respeita as culturas, Deus respeita os povos, Deus respeita as diferenças. Nós é que temos a mania de uniformizar, de pôr tudo igualzinho. Se não for igualzinho já é estranho, já é estrangeiro, já é estranho, já é maluco, já não serve, já não presta. Não, Deus respeita a diferença. Todos nós que estamos aqui somos diferentes uns dos outros. Se olharmos para as orelhas de cada um, ou para o nariz, fico por aqui, podemos ver que são todos diferentes uns dos outros. Graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem que não temos clones aqui. Não é? Somos diferentes. Deus criou-nos diferentes. Há povos no mundo diferentes uns dos outros. Deus não restaurou a língua única, a língua mater, a língua mãe que existia em Gênesis. Não. Deus deu ferramentas para que o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos, os discípulos de Cristo, pudessem falar outras línguas que eles não tinham aprendido e que não conheciam, para alcançar como pontos, para alcançar aqueles povos que estavam afastados do seu povo, do povo de Israel. Para quê? Para lhes levar a mensagem do Evangelho. Porque se você vier aqui ler o que é que aconteceu, o relato, o que diz é que aquelas 14 ou 15 línguas e dialetos que estavam ali representados nos peregrinos que foram até ao Templo de Jerusalém para celebrar a festa judaica do Pentecostes, uma das grandes festas do antigo Israel. E ao ouvir o vozerio, porque veio um vento veemente e impetuoso por toda a casa, e aquilo ouviu-se lá fora. O cenáculo era um lugar alto, era um primeiro andar, era um refeitório, uma cantina, um sítio onde se comia. E eles reuniam-se ali, que eram 120, eram muitos. E aquele era um espaço que albergava aquele número. Eles ouviram o barulho e acercaram-se para ver o que é que se passava. Eles eram peregrinos, estavam de passagem, estavam de visita, para ir às festas do templo. Eles chegaram ali e diz a palavra de Deus que os ouviram falar, cada um deles, na sua própria língua. Posso ouvir um amém? Amém. Ai, que amém, estão-se lá. Falar na sua própria língua. Mas mais, diz que eles entenderam o que eles estavam a falar e que eles falavam das grandezas de Deus. Então o Espírito Santo o que fez não foi dar dons às pessoas para elas ficarem muito contentes em bicos de pés, achando que eram mais espirituais do que os outros porque tinham o dom de línguas, ou tinham o dom disto, ou tinham o dom daquilo. Não. O que o Espírito Santo fez foi trazer pontes para que eles pudessem levar a mensagem do Evangelho aos povos que não tinham sido alcançados, aos povos gentios, aos povos fora da nação de Israel que tinham uma aliança com Deus. E nós devíamos entender isto, que uma criança pode entender. Todos os dons de Deus, todas as dádivas de Deus têm o mesmo propósito. O propósito último é a glorificação do nosso Deus e o conhecimento da sua mensagem de salvação em Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós temos como igreja, tudo aquilo que nós fazemos como igreja, deve ter este fim último, este objetivo final: trazer glória a Deus. Trazer o conhecimento de Deus a quem não o conhece. Não é divulgar uma placa, um nome de uma igreja, ou de um pastor, ou de não sei quê, não. Ou de uma tradição religiosa, seja ela qual for, não. É trazer glória ao nome de Deus, honra ao nome de Deus e trazer o conhecimento de Deus às nações. Afinal, foi isso que Jesus mandou fazer. Foi isso mesmo que Jesus mandou fazer. Identidade e diversidade. Fernando Pessoa dizia que a minha pátria é a língua portuguesa. Ele que tinha vivido na África do Sul e que dominava bem o inglês, mas ele disse: a minha pátria é a língua portuguesa. A língua ajuda a definir uma identidade. Não agrada a Deus qualquer unicidade artificial de quem quer impor aos outros
uma ideologia, uma ideia única. Não é isso que interessa a Deus. Essa dominação global que alguns tentam, que alguns pretendem, é sempre espúria ao Evangelho, estranha ao Evangelho. Sempre que na história o nome de Cristo foi usado para impor uma cultura ou uma religião, traiu o que de mais genuíno há no espírito do Pentecostes. Porque o espírito do Pentecostes é diversidade. É as ferramentas que Deus dá, espirituais, para alcançar os povos não alcançados, respeitando os povos, respeitando as culturas, mas levando-lhes o conhecimento de Deus, para que eles possam honrar e glorificar o nome do Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém. E naturalmente através de Jesus Cristo e da sua palavra. Identidade e diversidade. De certa forma, o Pentecostes é também isto. É o respeito pela diversidade e o respeito pela identidade. Eu ainda sou do tempo, parece aquela velhota do anúncio. Eu ainda sou do tempo em que era muito tradicional em certas igrejas. Olha, você está a dizer que essa senhora do anúncio era careta do Porto, não era? Acho que sim. Interessante. Mas ainda sou do tempo em que e cresci numa igreja em Lisboa, uma grande igreja, mas muito tradicional, em que as mulheres não podiam usar calças, não podiam pintar-se, não podiam cortar o cabelo, não podiam fazer, era o Evangelho do não podes. Porquê? Porque se queria uniformizar. Então as pessoas tinham que ter uma aparência, uma determinada aparência. Vocês acham que incomoda Deus uma mulher cortar o cabelo, ou usar calças, ou pôr um coisinho na cara? Deus quer saber disso. Deus está preocupado com isto está aqui dentro e com isto está aqui dentro. Não é? E isso não tinha qualquer suporte bíblico. A Bíblia era distorcida para querer levá-la a dizer aquilo que ela de facto não dizia. Não havia respeito pela diversidade, não havia respeito pelas culturas, não havia respeito pela palavra de Deus, porque quando nós torcemos a palavra de Deus para a levar a dizer uma coisa que ela não diz, estamos a faltar ao respeito à palavra de Deus. É ou não é? É, pois. E hoje acontece, não por essas razões talvez, mas por outras razões e por outros objetivos acontece muito. Falta de respeito pela palavra de Deus. O Pentecostes, o verdadeiro Pentecostes, é o respeito pela diversidade. São as pontes que o Espírito Santo estabelece para nós alcançarmos outros povos, outras nações, levando-os ao conhecimento de Deus, para que eles possam honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu tenho mais 4 pontos, mas vou ser muito, ou 5, mas vou ser muito rápido. Ok? Porque ainda vamos celebrar a ceia do Senhor. Pentecostes tem a ver com clarificação, esclarecimento. Esclarecimento. Quando aqueles peregrinos chegaram e ficaram a olhar o que é que se passava, Pedro percebeu, e os 11, e levantou-se e disse: oh, varões e irmãos, tenham calma. Não estão estes homens não estão embriagados, como vocês acham. Porque uns diziam: o que é que se passa aqui? E outros diziam: estão bêbados, estão cheios de mosto. Eram 9 horas da manhã, era uma hora um bocado difícil para se estar bêbado. A não ser que seja um bêbado profissional, não é? Mas, enfim. Mas a preocupação de Pedro foi primeiro esclarecer. A igreja deve ser um lugar de esclarecimento, de clarificação. Nós estamos aqui para esclarecer. E eu pergunto: será que a igreja em Portugal está a esclarecer? Parece-me que não. Parece que a sociedade portuguesa não sabe o que é que a igreja evangélica pensa sobre muitas coisas. Muitas coisas importantes que têm a ver com a vida das pessoas. Não sabe. Quem é a responsabilidade? Os líderes. Que não são capazes de se exprimir. Que não são capazes de falar a língua, a mesma língua que se fala aí fora. Que falam evangeliquez, que falam uma linguagem codificada, religiosa.
e que não alcança as pessoas. E que em vez de aproximar e de esclarecer, ainda confunde mais. E é por isso que muitas vezes nós somos metidos no mesmo saco de seitas religiosas. Porquê? Porque nós não estamos a saber esclarecer. Estes homens não estão embriagados. Não pensem que é isso, porque não é. Eu, como professor, tenho a experiência de quando nós queremos ensinar um conceito aos alunos, é bom nós começarmos por explicar o que é que aquilo não é. E depois então explicamos o que é. É um método eficaz. Não é? Primeiro explicamos o que não é, porque as pessoas fazem logo ideias e preconceitos e ideias erradas e confusões. Então dizem, não é isto, não é isto, não é isto. Então o que é? É isto assim. Então eles ficam a saber o que não é e o que é. E foi isso que Pedro fez. Primeiro esclareceu, estes homens não estão embriagados, mas depois explicou o que era aquilo. O que é que estava a passar ali? Mas isto foi o que disse o profeta Joel. E aqui entramos no primado da palavra de Deus. Ele chama à colação a palavra de Deus. O profeta Joel, o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas que aquele povo conhecia. Isto é aquilo que foi falado pela palavra de Deus, que foi dito pelo profeta Joel. Amém? Pentecostes é o primado da palavra. Pentecostes é o esclarecimento, mas é também o primado da palavra. Há muita gente que pensa que Pentecostes é experiência. E isto de pôr na espinha, não é? Pentecostes é a palavra de Deus. Pedro pregou a palavra. Pedro explicou o que é que não era aquilo, mas explicou logo imediatamente o que é que isto era. Isto é o que disse o profeta Joel em tal sítio, desta maneira e desta e desta. Ele esclareceu tudo através da palavra. Pentecostes é a palavra. O verdadeiro Pentecostes é a palavra de Deus. Porque a experiência, as sensações, os sentimentos, todos os dias nos enganam. Mas a palavra de Deus é eterna. Amém. Pentecostes, o verdadeiro Pentecostes é também ousadia e proclamação do reino. Pedro começou então a pregar o primeiro grande sermão da igreja e que anda à volta da mensagem da cruz, ousadia e proclamação do reino. Isto é o verdadeiro Pentecostes. Quando ele terminou o seu sermão, o seu longo sermão, quando ele terminou, qual foi a reação dos ouvintes? Qual foi a reação dos peregrinos que tinham vindo para as festas de Jerusalém, do templo, e que foram atraídos pelo barulho, pelo ruído, por aquela intervenção, aquela descida do Espírito Santo? Qual foi a reação daquelas pessoas? Eles ouviram a mensagem e disseram: que faremos, varões e irmãos? Então o que é que nós fazemos perante esta mensagem da cruz, perante esta mensagem que tu estás a trazer-nos e que nós não sabíamos nada disso? O que é que nós fazemos? Pentecostes é também o verdadeiro Pentecostes da Bíblia, é a orientação espiritual. É dizer: o que é que vocês fazem? Fazem desta maneira e desta maneira. E assim falou Pedro. Amém? E o que é que seguiu? Pedro falou do batismo, falou, vamos ler o versículo 41. A resposta de Pedro, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A consequência, o resultado de tudo isto foi batismo, congregação e perseverança. Eles foram batizados, eles agregaram-se à igreja e eles perseveravam. E estas três coisas são fundamentais na vida cristã: batismo, estarmos congregados em comunhão e perseverarmos. Não adianta sermos batizados e não estamos em comunhão. Não serve muito. Não adianta se estamos em comunhão e não somos batizados ou não perseveramos, não serve muito.
Também não serve muito ser batizados e estar em comunhão, mas não perseverar a qualquer situação, qualquer golpe de vento, nós perdemos o rumo. Não perseveramos. Também não adianta muito. Batismo, congregação e perseverança. Este para mim é o verdadeiro Pentecostes. Eu acredito na cura divina, eu acredito em todos os dons do Espírito Santo, todos os carismas do Espírito Santo, falar em línguas estranhas, acredito em profecia, acredito em tudo aquilo que está escrito na Palavra de Deus, porque eu acredito na Palavra de Deus. Mas a minha ênfase é no verdadeiro Pentecostes, que tem a ver com mais do que tudo isso. Tem a ver com tudo isto que nós falámos aqui esta manhã. E começa com unidade e comunhão. Porque já dizia o salmista, que bom é que os irmãos estejam em união. Deus derrama a sua bênção. A sua graça abunda quando nós estamos em comunhão. Então, se nós quisermos viver os verdadeiros Pentecostes, vivamos este Pentecostes da Bíblia, este Pentecostes da Palavra de Deus, que passa por todas estas coisas. Não passa apenas por uma experiência, por um arrepio na espinha, por uma sensação, por uma coisa... Não. Passa pela Palavra de Deus. Amém? Amém. Que este seja o nosso Pentecostes, o verdadeiro Pentecostes. O Pentecostes que a Igreja precisa. Amém? Amém? E nós precisamos também na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque enviaste ao Pai, enviaste o teu Filho Jesus Cristo como Salvador do mundo, como Senhor da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, também porque Jesus enviou ao subir ao céu o Espírito Santo que está entre nós, que está na Igreja e que revestiu a Igreja de todo o poder necessário para que ela possa proclamar o teu reino, Senhor. Ó Deus, o reino que Jesus Cristo veio anunciar, e assim, Senhor, que se possa cumprir a grande comissão, ir por todas as partes e anunciar o Evangelho a toda a criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e os sinais seguirão aos que crerem. Bendito seja o teu nome, Senhor, que nós sejamos pessoas do Pentecostes, do verdadeiro Pentecostes da Palavra de Deus, que este Pentecostes tenha lugar na nossa vida todos os dias, Senhor, não através de uma experiência apenas, mas sobretudo uma convicção, Senhor, e de uma atitude de sujeição à Tua Palavra, Senhor. Tu possas estar presente na nossa vida a cada momento, na vida da Tua Igreja, Tu possas renovar aqueles que estão adormecidos, Tu possas renovar aqueles que estão a levantar os abatidos, ó Senhor, renovar as forças dos que estão cansados, Pai, em nome de Jesus, que eles possam levantar os seus olhos para Ti, Senhor, e receber novas forças, nova graça, nova unção na sua vida, e seguir adiante, Senhor, proclamando o Teu reino, Senhor, e fazendo, Senhor, cumprindo aquilo que Tu nos tens chamado a fazer, Senhor. Ajuda-nos a ser cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Perdoa-nos as nossas faltas, Senhor. Perdoa-nos os nossos erros. Tu sabes como nós somos fracos e falhamos tantas vezes em todos os dias, Senhor. E Deus, antes de nós rodearmos a mesa da comunhão, nós te pedimos, Senhor, que nesta hora, que o Teu Espírito possa sondar a nossa mente e o nosso coração e possa retirar tudo o que é raiz de amargura, tudo o que é ressentimento, toda a ferida seja curada, todo o ressentimento seja erradicado, toda a raiz da amargura seja arrancada completamente, e que possa florescer na nossa vida, Senhor, a Tua graça, Senhor, a Tua bênção, a Tua presença, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, das nossas falhas, das palavras que dissemos e não devíamos ter dito, das palavras que não dissemos e que ficaram por dizer e que devíamos ter dito. Pedimos perdão, Senhor, pelos atos que nós praticámos e não deveríamos ter feito, porque ferimos a Ti, Senhor, ou ferimos alguém. Nós pedimos perdão por todos os atos que deveríamos ter praticado, Senhor. Atos de bênção, atos de edificação,
e que não o fizemos. Pedimos perdão por todos os nossos pensamentos negativos, Senhor. E oramos para que o Espírito Santo nos ajude a substituí-los por pensamentos inspirados por Ti, Senhor. Por pensamentos da Tua Palavra. Por pensamentos que procedem do Teu trono, Senhor. E que estes pensamentos, estes atos e estas palavras, Senhor, da nossa vida, sirvam para honrar o Teu nome em todos os momentos, Pai. Pedimos em nome